Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje estou aqui com Edgar Gouveia Júnior, fundador da ONG Live Lab e idealizador da Gincana X. Hoje para falar um pouquinho sobre educação. Edgar, seja bem-vindo. Super obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. Bastante animado para essa conversa. Tomara que enriqueça também os ouvintes e as ouvintes. Edgar, para a gente começar a conversa, eu queria que você contasse para o ouvinte um pouquinho da sua trajetória até aqui. É uma trajetória bem rica, porque eu sei que tem bastante coisa para você contar. Eu quero que você dê uma resumida, então. Tá bom, resumindo, a minha primeira formação foi jogador profissional de vôlei. Então ninguém tá me vendo aqui, mas eu tenho mais de quase 2 metros de altura. Então fica mais óbvio quando me vem. Então eu comecei como jogador profissional de vôlei, com 15 anos, recebendo os primeiros salários. Depois fui fazer arquitetura, a minha formação, minha graduação foi de arquiteto e urbanista. Foi quando eu comecei a me envolver com as causas sociais, né, com um grupo de amigos que queria ver qual é o poder que o jovem, que o estudante de arquitetura tem de transformar o mundo, né, começando pelo Brasil. Então, envolver com comunidades quilombolas, caiçaras, favelas, né, aqui na Baixada Santista e no mundo inteiro. A partir daí eu comecei a desenvolver essa habilidade de trazer o poder de games, de jogos, de gincana para a transformação social. Então, por isso também sou conhecido como game designer, ou designer de jogos para multidões, como os americanos, né, crowd games, como os americanos chamam. Depois me tornei a Ashoka Fellow, então reconhecido como empreendedor social, pessoas que têm ideias podem salvar o mundo. Triplo Empreendedores aqui no Brasil, Fundação BMW, Fellow Fundação BMW e algumas outras internacionalmente. E ultimamente eu tenho me dedicado bastante mesmo a trazer sempre esse poder do brincar, o poder que tem o brincar, o jogo e algumas das tecnologias culturais e antigas brasileiras para a transformação da realidade, para usar na vida real, para transformar nossos territórios, restaurar, revitalizar o meio ambiente, né, espaços ambientais e também os laços sociais de comunidades, de organizações, de empresas. E essa tem sido a nossa paixão ultimamente. Edgar, eu quero que você fale, então, para quem está nos ouvindo, para a gente começar essa conversa mais a fundo, o que é Gincana da Jornada X? Você falou aqui que você é um game designer, então você promove esses jogos para multidões e você é o idealizador do Gincana X. Então, o que é isso que eu falei na introdução? A Gincana X, ela é o nome diz mesmo, ela é uma gincana, é uma tecnologia, uma metodologia que nós desenhamos no final do ano passado, desenhamos e testamos no final do ano passado. Nós, quem eu digo, é a Live Lab, é a ONG da qual eu fundei e faço parte. Nós desenhamos uma estratégia de como é que nós podíamos ajudar governos e sociedade e a trazer de volta nossas crianças, adolescentes e jovens, trazer de volta para a escola. Tem um esforço enorme, sabe que tem números impactantes de evasão escolar. Além da evasão escolar a partir da pandemia, né, de jovens que não quiseram, jovens crianças que não se sentem mais à vontade, não quiseram mais voltar, não se sentem mais à vontade, e uma grande porcentagem também que não pode, que teve que trabalhar para complementar a renda da família, né? O desemprego que está tendo na sociedade acaba que adolescentes conseguem empregos, subempregos mais fáceis, então esses jovens também começaram a ter que não voltar para a escola para poder ajudar a família. A Gincana foi criada como uma estratégia de trazê-los de volta, e que é uma estratégia diferenciada porque usa o brincar, o jogo. Usa duas coisas. Usa o brincar, que é uma coisa que os jovens gostam bastante, né? Se identificam, crianças, jovens, mas também os jovens de qualquer idade, como diz, e também uma estratégia que mobiliza a sociedade inteira, né? A gente percebe, usando aquele ditado africano, né, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? É preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. A gente percebeu que não dá para esperar, não dá para contar só com os professores, com a diretora e com a Secretaria de Educação para trazer os alunos de volta, né? Muitos pais ficam esperando isso, a sociedade fica esperando isso, mas o impacto da pandemia foi tão forte que eles não voltam com esse chamado, não é sedutor o suficiente, até porque a escola, no geral, somente a escola pública, não é tão legal, não está tão sedutora, né? Não é uma história boa de eu voltar. Agora que eu já fiquei 2 anos acostumado sem fazer isso, estou aqui no TikTok, no Instagram, estou trabalhando, ganhando dinheirinho, estou tendo outras condições, não precisa voltar. Um jeito de fazer isso foi usar esse poder ancestral, antigo, que a gincana é um poder que é uma festa. Não vamos convidar para voltar para uma coisa chata. Vamos fazer uma coisa muito legal?
né? Então, gincana, só a palavra gincana, fala, opa, gincana, já dá para olhar de novo, né? Então, a gente convida não só os alunos, né? Primeiro, os alunos são os protagonistas. Então, na gincana, a gente sabe que os alunos é que saem na rua, vão pegar pipoca, groselha, aquelas gincanas antigas que a gente brincava, né? Os alunos sabem disso, então já sabem que é uma coisa que eles vão poder se meter, vão ter muita autonomia, vão poder trabalhar em equipe, em tribo, brincar com as outras tribos, né? O time azul é melhor que o time vermelho. Então, criar essa ideia de um convite para uma grande festa, né? De trazer de volta mesmo a luz para a escola, a farra para a escola, e uma farra que inclui pai, mãe, vizinho, pastor, né? O padre, o dono da mercearia, o cara da padaria, todo mundo quer contribuir para uma gincana acontecer num bairro, né? Então, de fato, fazer, depois desses 2 anos de dor, fazer um bairro inteiro desejar e se animar que a nossa escola está aberta novamente, nossas crianças vão poder voltar para lá. Essa é uma estratégia de pegar as crianças bem longe, que é aquelas que estão trancadas em casa e que a mãe bota comida por baixo da porta, sabe, que não quer sair para nada, é só o computador. Então juntamos essa ideia culto, essa ideia ancestral da gincana, que não precisa nem explicar o que é, falou gincana, o pessoal já entende, com o uso das redes sociais. Então a gente fez uma parceria com a TikTok, também usamos bastante Instagram, porque a gente usa essas redes sociais onde eles já estão, quem não está na escola, e vão conversando uns com os outros. É uma forma de convocar. E finalmente usamos assim essa parte querida que as professoras, desses mestres mais queridos, para serem os game masters, né? Os caras que estão cada um representando uma das equipes da gincana. Então juntamos tudo isso para fazer um convite bastante sedutor, né? E que esteja na mão das crianças, dos jovens e adolescentes. Eles mesmos vão buscar os seus amigos para voltar para a escola. Nada mais poderoso que isso. Nenhuma professora, nenhum pai, nenhum governo vai conseguir trazer mais fácil isso. E fizemos dessa forma muito fácil, muito simples, para que possa chegar em qualquer secretaria, né, qualquer secretaria de município de educação do Brasil inteiro. Legal. Eu achei interessante que você falou o ditado africano, porque a gente tem visto. A gente ainda não saiu da pandemia, a gente ainda está num cenário pandêmico, mas os estudantes eles já estão voltando para as escolas, que é o que você está falando, mas a gente vê uma sobrecarga muito grande em cima dos professores, né? De o professor ter aquele fardo de ele ser o responsável por trazer o aluno para a escola. E quando você faz esse tipo de iniciativa, é legal você ver que tem toda uma sociedade ali em volta dos estudantes para a gente poder levar eles para a escola de volta. Foi o que você falou. Tem muita gente que está ali já ganhando seu dinheirinho, então, poxa, por que eu vou voltar para a escola? Eu sei o quanto é complicado e o quanto vamos dizer assim, entre aspas, chato o ensino público, porque eu sou cria do ensino público minha vida inteira. Então a gente sabe que talvez dentro do ensino particular, né, a gente tem algumas dinâmicas um pouco diferentes, mas a gente sabe que o ensino público no Brasil hoje ele ainda é o mesmo de 60 anos atrás, né? A mesma coisa desde sempre. Eu queria entender que tipo de impactos a Gincana X já gerou. Eu sei que vocês têm um case bem interessante que é da Escola Estadual da cidade de Hiroshima. Eu queria que você contasse um pouquinho desse case e mais alguns outros dados dos impactos que a Gincana tem gerado já. Os impactos são incríveis. Primeiro, podemos falar o impacto que é de número, né, de quantos de fato retornam. A gente fez o piloto, a gente escolheu fazer esse piloto na escola cidade de Hiroshima, em Itaquera, em São Paulo, porque é uma escola grande, tem 1.700 alunos, tem 170 professores, 130 professores, e está numa zona periférica de São Paulo que tem bastante diversidade. Para a gente era um bom teste, né? Será que o bairro participa mesmo, né? Será que eles vão conseguir sair no bairro como mobilizar as pessoas? Será que os pais vão? Será que os alunos voltam? Então foi uma pergunta que a gente fez e o impacto foi incrível. Aumentou em quase quando nós quando levamos a gincana para lá, tinham 240 alunos comparecendo na escola, né? Indo para a escola, desses 1.713. Com a Gincana X, a gente conseguiu multiplicar quase por 5 vezes nos alunos. Estavam 240 indo. Na primeira, assim, a Gincana X demora mais ou menos um mês, né, de organização, e ela acontece em um dia só, né?
a grande culminância, mas tem todo um mês de organização, que tem um monte de mistério, os times se organizam, ninguém sabe quem é o outro time, tem que guardar segredos, né? Mas eu senti aquela coisa de fofoca, então a gente usa muito esse esquema de. A gente fala que é proibido exatamente para ficar muita fofoca, então divulga para todo mundo, não conta, mas eles contam para todo mundo um segredo. Então tem todo um burburinho assim que vai criando uma excitação para esse grande dia, né? E a excitação que vai além dos estudantes, né? Até os pais, a mãe, mas o que está acontecendo? Conta para mim, não pode contar, é segredo. Então cria muito esse clima, né? Que faz as pessoas de fato se mobilizarem. E na segunda semana de organização da gincana, já estavam vindo 390 alunos para a escola. Só porque eu vi as primeiras missões, eu vi que alguma coisa estava acontecendo, tinha tal time amarelo, time vermelho. No dia da gincana foram 890 alunos. Né? 240 foram 890 alunos, fora os pais, os outros participantes da comunidade. E depois da gincana, que a gente imaginava que esse time ia, né, a gente queria trazer bastante gente para a escola, para essa grande farra, e depois, se ficasse 60% deles, já estava bom, né? Na verdade, depois da gincana, continuou crescendo. Quem não foi na gincana se arrependeu e começou a ir para a escola, porque a escola estava muito mais legal. Então, a primeira coisa é essa, a ampliação do... Primeiro assim, a ampliação do número de alunos que voltam para a escola, né? Porque a escola voltou a ser as minhas melhores memórias. A escola voltou a ser um lugar de promessa de alegria. A escola voltou a ser um lugar de promessa de conexão. O segundo impacto muito forte foi o impacto, de fato, de saúde emocional. Para a gente é muito importante, né? Juntar tanto a volta para a escola, mas como é que eu volto depois de 2 anos de pandemia e volto seguro. Muitos de nós estamos adultos, a gente esquece como é importante para o adolescente essa coisa da tribo, de pertencer, eu ter um lugar. Todo mundo perdeu esse lugar. Por isso que muitos lugares voltam com violência, com ansiedade, com crise emocional. Então, outro impacto muito forte foi o acolhimento. Então, todos eles contaram assim: nossa, agora tenho um monte de amigos. Eu tinha entrado há pouco tempo na escola, não tinha amigo nenhum. Agora todo mundo me conhece, né? Alguns casos muito importantes, por exemplo, a menina que mais sofria bullying na escola, ela ganhou a prova de slam. Tem várias provas, né, de pintura de mural, de horta, e ela, claro, que ela foi falar da dor dela, e ninguém imaginava nem que ela cantava, nem que ela fazia rima. E ela deu um show, assim, que ela virou a menina mais popular da escola. Entendeu? Agora tem um monte de amigo, quero ser, o pessoal chama ela, né, se arrependeu que fazia bullying com ela, né? Um outro menino está sofrendo de ansiedade, né, de depressão. Ele participou da prova da horta. Então a mãe dele foi na escola e falou: pelo amor de Deus, deixa ele sair da aula se precisar, para ele regar a horta, porque ele está muito feliz, ele está querendo ir para a escola todo dia por causa da horta. Né? Então essa coisa de conseguir espaços mais seguros, de ressocializar, né? Que eu estou sozinho, mas eu estou no time amarelo, de repente o amarelo, né? A gente tem essa coisa de torcida, né? É um bando de 200, 300 pessoas que estão coladinhos, né? Eu sou amarelo, então eu cruzo amarelo no corredor, já tenho amigos, né? Então tem essa coisa de criar um ambiente de pertencimento para todo mundo que participou da gincana, né? Então isso também foi uma coisa muito forte. Outro efeito colateral de impacto muito forte foram os professores. A gincana no Hiroshima começou sendo apoiada por 3 professores, que conseguiram envolver mais 5 professores, dos 130. O resto ficava: não, não vai acontecer, estão super cansados, super desanimados, tem tarefa pra caramba, você sabe, escola pública também, se tem escola pública, assim, eles são super exigidos, então qualquer novidade, quem é que tá trazendo essa novidade? Gincana vai me dar trabalho, não quero, não quero, não aguenta mesmo, né? Então tem aqueles 8 heróis ali que falavam: vamos levar, vamos levar, vamos levar. Conforme foi passando as semanas e a farra, a alegria das crianças, claro que eles queriam sair da aula, professor, deixa eu sair da aula para se organizar tal prova. Professor, não, foi terminar a aula. Então, os intervalos, tá todo mundo ganhando em grupos, né? Se auto-organizando, como é que fazendo as provas. Então, aquele clima mesmo, pré-campeonato, né? Que foi animando os professores, que estavam muito mal, também estavam cansados, também ansiosos ou depressivos, e começaram a ver alegria, né, na cara dos alunos. Esse foi um impacto muito forte também. Pra você ter uma ideia, começaram com esses 8 professores organizando a gincana, e no final da gincana, eles pediram para a gente voltar para a escola, porque os professores queriam aprender como usar o brincar, essa tecnologia do brincar, né, que a gente chama de metodologia X, para aprender. Nós voltamos na escola, tá bom, vamos ver, tem uns 16 professores, né? Todos os professores, todos os 130 professores voltaram, 70 de manhã, 80 à tarde, voltaram, vieram pedir para aprender aqui. Todos estavam na sala de aula. Eu nunca vi isso acontecer antes. Todos. O que é isso que aconteceu? Porque foi tão radical a mudança na escola que ia acontecer isso. Outro impacto forte é a participação dos pais, né? Então, durante as primeiras semanas de organização da gincana, vários pais tinham ido na escola e falado: olha, eu quero assinar aqui que meu filho não vem para a aula, todo mundo com medo da Covid, né? Então vai poder aprender em casa. Então, vários pais, a diretora reportando, é impressionante, as semanas foram passando, os pais foram voltando e assinando que queriam que os filhos voltassem. Os filhos queriam voltar para a escola para poder fazer isso acontecer. Então, toda essa parte que a gincana quer, que é de recomposição do clima, do ambiente, um ambiente saudável, de ser criativo, atraente, animador para a criança estudar, e para o professor da aula, era muito importante. E também para os pais ficarem muito seguros que alguma coisa está acontecendo de bom para o meu filho.
Então, esse é o papel da gincana é esse, é um primeiro boom de um mês, de reverter, de dar, sabe, um antídoto para o grande choque que foi esses 2 anos, né, a pandemia e essa coisa de ficar fora da escola. Depois a gente tem essa segunda parte, que é, a partir da experiência com Hiroshima, de uma capacitação, que a gente chama formação X, como é que a gente forma os professores, porque eles falam assim, não adianta, agora eu tô com medo. A escola está animadíssima, são 3 semanas, depois passou a gincana, tem 3 semanas de AUE, né? Mas isso vai passar. Se a escola continuar sendo chata, como é que a gente faz? Então dá para você ensinar a gente como é que eu coloco, como é que eu faço isso na matemática, como é que eu faço isso em geografia, como é que eu faço isso em história, né? Como é que eu faço isso em português? A gente falou, então vamos treinar vocês como usar o brincar para melhorar esse ensino. E finalmente, a jornada X, que é como se fosse uma gincana, mas que dura o semestre inteiro ou até um ano inteiro. Então, como é que você consegue manter essa coisa do brincar e do empreendedorismo, do jovem criando a sua aprendizagem, criando sistema criando as condições para aprender melhor, como é que você dava para a escola? Então, a gente fechou esse pacote aí dessas 3, gincana X, formação X dos professores e a jornada X, que você pode aplicar tanto na disciplina de tecnologia, projeto de vida e eletivas para quem está em escolas públicas, né? Você falou aqui a respeito da horta, dessas atividades, eu fiquei curioso. O que é essa tarefa da horta? São muitas tarefas. O truque foi muito simples. Mas como é que vocês pensaram isso, gente? É só olhar para trás, assim. O que adolescente adora? Então a gente criou 6 provas, são só 6 provas obrigatórias, e a gente tem um app, né? Tem um app da Gincana X, que criou um app, porque a molecada adora a app. Falou tecnologia, né? Então usar tecnologia, usar TikTok, só de ter essa coisa assim, a escola geralmente você entra na escola, tira o celular, né? Não posso usar. E tem medo de que não dá, a gente faz o contrário, a gente bota tudo que ele gosta, né? Então a gente botou tanta tecnologia para ele usar, para os times se comunicarem via TikTok, montarem suas páginas, também usarem o Instagram, assim, todas as redes que eles gostam de fazer muito bem, a gente forneceu. E em termos de prova, a gente colocou provas que eles adoram, porque eles possam adorar fazer. Então tem uma prova, por exemplo, que é de mural, que é grafite ou muralista. Né? O jovem adora grafite. Então eles podem não só montar um time deles mesmo da escola, ou como chamar os maiores grafiteiros do bairro. Eles adoram chamar os caras, porque é a desculpa para estar em contato com esses caras. Né? E fica os grafiteiros do bairro inteiro disputando quem é o melhor. Eu sou do time amarelo, eu sou do time azul, para o bairro inteiro falar sobre isso. Né? Atrai jornal, atrai televisão, eles vão se sentindo legais, felizes, famosos. Né? Então mural é uma coisa que eles sorriam. Até você sorriu quando eu contei. Né? Depois tem outra coisa que eles adoram, que é show de talentos. Né? Então você pode ter tua banda, pode ter um mímica, pode ter piada, eles adoram stand-up, essas coisas todas. Então eles trazem show de talentos, slam, que eles fazem. Então cada time tem que trazer, que a gente chama de tribo, né? Cada tribo tem o vermelho, azul, amarelo, são 5 tribos, né, por escola. Cada uma traz o seu talento para poder fazer lá. Então o jovem adora show. Outra coisa é esporte. Tem esporte masculino e feminino, e alguns gostam de fazer histórias transgêneros, assim, não. Vai todo mundo junto, vai todo mundo jogando. Então, esporte, que são os mais populares da escola. Por exemplo, em Hiroshima, a gente achava que ia ser futebol. Bobagem, eles fizeram frisbee. Né? O esporte mais popular da escola era frisbee, eu nunca ia imaginar. Eles têm o Parque do Carmo ali na frente, então eles jogavam frisbee e foi um show. E joga todo mundo, menino e menina. Né? Fizeram capoeira, né? Tem outro show, outra coisa que o jovem adora comer, adolescente adora comer, come muito, né? Então tem um show que é dos melhores pratos, que é a merenda. E aí é uma desculpa para chamar os pais e as mães, os melhores pais, cozinheiros, mães cozinheiras, professoras também, que são os adultos, para cozinhar para eles, que faz os pratos mais gostosos. E ao mesmo tempo já faz o lanche todo, né? Então traz a comunidade de volta, a família de volta, vai cozinhando. Aquela minha mãe, a comida dela é maravilhosa, a comida da tua mãe é feia, né? Todas aquelas piadas. E vai criando essa junção de novo, que é o que a nossa infância tinha. Então tem essa. Uma delas é a horta. A gente achou importante colocar a horta, a gente não tinha ideia que a horta ia fazer tanto sucesso. E faz em todas as escolas. Porque tinha muito essa questão da fome, né? Tá muito presente. Você falou, vamos colocar uma provinha um pouquinho mais careta, com risco de ser careta, mas só pelo fato de ter construído uma horta num dia só, e você vê, coloca plantinhas, você vê como ela fica, ela tem um resultado muito bom no final, que eles iam gostar, mas eles foram muito além. Porque a gente falou para eles o seguinte, ó, cada time monta a sua horta, mas cada time escolhe uma família, pelo menos uma família, que você queira doar a primeira colheita da horta. Senão eles fazem só a horta acabou, ninguém rega mais nada, seca tudo, acabou. Então, para garantir que ela crescesse, que eles tivessem essa experiência de ver que eles são capazes de produzir alimento, e neste momento no Brasil tem quase 40 milhões de pessoas passando fome, e a gente tem solo agriculturável no Brasil inteiro. Né? Qualquer cidade, você tirar o concreto, você planta e come. E tem muitos pais e mães de família que estão desesperados, que não tem que dar para os filhos, mas não passa pela cabeça plantar um chuchu, plantar um tomatinho, coisa. Algumas coisas vão mais rápido de fazer, batata, você pode mais rápido de fazer. Então, trazer isso de volta para a escola, a gente achou muito interessante para eles caírem na ficha, de opa,
essa coisa da soberania alimentar, né? A gente pode plantar aqui, pode alimentar um monte de família que precisa, então achou importante ter esse gancho que mexesse mais com o social. E é impressionante como eles entendem na hora, sem a gente explicar. Essa experiência é muito forte para eles, como eles cuidam muito bem da horta e continuam querendo fazer as próximas colheitas também. Então, talvez aí esse alerta que a escola pode ser um lugar também que a gente trabalha com civismo, com equilíbrio ambiental, e como as crianças estão muito conectadas, crianças jovens, né, adolescentes e jovens, estão muito conectados com essa questão. Eles sabem muito bem a conexão que isso faz com a realidade deles. É legal ver que essa geração ela está muito conectada nesses pontos e é bem interessante. Edgar, quais são os principais desafios em trazer não só os alunos, mas os educadores também, e toda a comunidade, pai, mãe, de volta para a sala de aula, ainda com esse fantasma da pandemia pairando sobre nós? Qual que é o grande desafio desse projeto? Imagino que a gente tem aí vários pontos, mas eu queria que você falasse um pouquinho dos principais. Tá, você tem toda a razão. Tem vários pontos e tem alguns que são cruciais. Uh, é importante entender o seguinte: a gente tem quase, olha, 50%, tem algumas pesquisas, alguns números que a gente recebeu, tanto do Conjuve, relatório do Conjuve, da Unicef, da pesquisa sobre impacto da pandemia. Eu posso dar alguns números aqui, colocar esses dados, mas, por exemplo, alguns números são alarmantes. 50% dos estudantes entrevistados, uma média do Brasil inteiro, reportaram que tinham medo de voltar para a escola pós-pandemia. Que estão com medo de voltar para a escola pós-pandemia. 50% estão com esse medo. Isso nos estudantes, tá bem? 30, a gente teve um abandono, uma evasão escolar de quase 5 milhões de estudantes, segundo o relatório da Covid, por conta da pandemia, em 2020, tá? Por conta da pandemia, quase 5 milhões de estudantes. 38% dos estudantes colocou que estava com muito medo, né? Com medo ou com muito medo de voltar para as aulas. Então, a primeira coisa é esse grande impacto que foi na nossa juventude, essa coisa de ficar afastado tanto tempo, essa possibilidade de poder morrer, alguma coisa está acontecendo aqui que não, né? Então, e também depois a ansiedade de eu voltar para um lugar que eu já talvez não conheça mais ninguém, ou já perdi os laços, né? Para os jovens isso é muito importante. Eu vou na minha turminha, eu vou com meu amigo, então, porque a escola sabe ser muito gostosa, mas também sabe ser muito desafiadora, né? Você tem uma turminha para te acolher, você não consegue. Então, o primeiro impacto foi esse, o medo da juventude, né? E fora uma boa parte deles que foi para o mercado de trabalho. Então, como é que traz essa pessoa de volta, né? Tem medo de voltar ou desinteresse de voltar de uma grande parcela da nossa população. Por outro lado, tem os cuidadores desses, as pessoas que vão receber eles estão com um impacto gigante que quase ninguém olhava. A gente quase não olha muito para a realidade dos professores, né? Mas os professores, foram 33%, um terço dos professores disseram que estão com a saúde emocional ruim ou péssima depois da pandemia. A saúde emocional de quem vai cuidar das nossas crianças, né, que vai recebê-los, vai poder cuidar das pessoas que já estão mal também, estão depressivas, ansiosas, eles estão com a saúde emocional ruim ou péssima, né? 68% deles, quase 70%, dizem que estão ansiosos ou deprimidos por causa da pandemia. Né? Então, assim, é uma taxa. Os professores sempre foram muito sobrecarregados, mas agora estão muito mais. Né? Os governos também já não sabem o que fazer com esses números. Como é a tecnologia trazer esses caras de volta? Como é que eu olho para isso? Né? Convocando pela televisão, pela rádio, não foi suficiente. Então, esses números, né, o primeiro grande desafio é como é que a gente vai conseguir motivar? Geralmente, a forma de motivar os jovens é pegar os professores para motivá-los. Eles estavam muito mais desmotivados que qualquer outro, muito mais cansados, muito mais sob risco. E pensar que professor também é pai, também é mãe, também é avó, e tem medo de ir para a escola, pegar a Covid e voltar e passar para os seus pais, para os seus avós. Então, assim, era um risco muito grande para todo mundo. Né? Então, nesse ambiente, cuidar dessa história, e mais, a terceira coisa, os pais. Os pais estão cansados, estão sem trabalho, estão sufocados. Então fala, pai, você tem que ser responsável, mandar seu filho de volta. Os pais não aguentam. Não, deixa ele ficar no TikTok. Já falei uma vez, falei duas vezes, não dá. Tem que botar comida na mesa. Tem que estar animado. Isso não é prioridade agora, né? E essa coisa de também ter a escola que não tem aquela qualidade que vai fazer a pessoa sorrir e falar, que bom que voltar às aulas, vou voltar para lá. Para muitos estudantes, voltar para a escola é um sacrifício. Né? Agora que eu tive essa licença que meu pai não pegou no meu pé durante 2 anos, deixa eu aproveitar e ficar quietinho aqui, não precisar voltar mais.
Então, esses foram os grandes impactos. E acho que falta quarto, a sociedade civil. Nós, como sociedade, depois de tanto arranque, a gente não está indo marchar na rua que nossas crianças não estão voltando. Ninguém tem energia de ir para a rua e falar que o governo deve fazer tal coisa. Pelo contrário, o governo está cortando, né, a verba da educação e a gente não consegue reagir. Depois teve esse impacto muito grande de ter muita sociedade civil completo, às vezes até a mídia não consegue falar sobre isso. Jornalistas não querem falar de coisas mais ruins, ninguém quer ler mais coisas ruins. Então, para a gente, o grande desafio foi como é que a gente muda essa atmosfera. Para o brasileiro é muito pouco resiliente à dor, a crescer na dor, né? Pega até a seleção brasileira, né? Se a gente tá alegre, né? Todo mundo sabe que não pode deixar a seleção brasileira jogar alegre. Os argentinos vêm batendo, xingando logo no começo, pra gente jogar com raiva ou com, né? Que a gente não joga, né? O brasileiro, a gente é muito pouco resiliente para a dor, né? Então, se você falar assim, olha, gente, Brumadinho, né, enchente em Petrópolis, a pessoa, toma 10 real, entendeu? Mas você voltar de novo, já doei, você não quer falar mais sobre aquilo. A gente quer logo fazer piada, quer ir pro happy hour, né? Mas, por um outro lado, a gente se critica por conta disso. Né? Por um outro lado, o brasileiro é muito resiliente na felicidade, na festa. No carnaval, a gente faz sacrifícios incríveis. Né? A gente fica dançando 5 dias e ninguém fala, pelo amor de Deus, para de tocar um pouquinho pra gente descansar um dia, depois a gente volta. Ninguém fala isso, né? DJ, para a música, meia horinha só pra descansar, depois a gente volta pra pista. Né? Então, na festa, no São João, na alegria, na festa junina, carnaval, gincana, a gente faz coisas incríveis, né, num prazo incrível, a gente até bota dinheiro, bota nosso recurso lá porque quer fazer a coisa acontecer. Então a gente é muito resiliente na alegria. A gente cresce na alegria, inclusive é mais generoso na alegria, mais compassivo. A gente dança negro, branco, gordo, feio. Todo mundo pode participar do carnaval. Em outros lugares, em outras situações, a gente se divide. Ali não. Então, para a situação tão complicada, a gente teve essa ideia assim: e se a gente chamasse as pessoas, não para um sacerdócio, um sacrifício, precisamos trazer nossas crianças de volta para a escola, elas precisam voltar porque a educação é importante, mas trouxesse para uma festa. Está todo mundo esperando uma festa, né? Que tal uma gincana, que é uma coisa que me relembra a minha infância, né? A minha mãe jogou gincana, eu joguei gincana, meu filho joga gincana. Então, que tal a gente fazer um convite que vem um sorriso no rosto das pessoas e elas se conectam, elas se auto-organizam. É natural, todo mundo já sabe que tem que se auto-organizar para gincana, que o time do meu filho tem que ganhar, eu vou voltar para ele, vou chamar as pessoas que eu conheço. Então, fazer uma grande festa comunitária, que é o que está todo mundo esperando. Só que essa festa comunitária é voltada para trazer luz, alegria e vontade de voltar para aquele espaço onde a gente tem memórias tão incríveis, né? E começar criando memórias incríveis em um dia só, que é o suficiente para encher assim o semestre inteiro, para quando é que é a próxima. Então, foi essa sacada, assim, a dor era tão grande que para nossa comunidade, para o nosso país, para o ideal do nosso povo, alegria, festa é o que faz a gente explodir internamente e trazer a melhor versão de nós mesmos, né? Juntar a melhor versão de todo mundo é o melhor dos mundos. Isso para quê? E tirando da mão de professores e de diretora a responsabilidade disso. Quem vai convocar os amigos, quem vai captar os grafiteiros, quem vai conseguir doação de tinta, quem vai montar a horta, são as crianças que estão precisando se movimentar, estão precisando sair na rua, estão precisando se socializar, fazer grupo, gritar, se realizar. Então, e ainda atende a nova BNCC, que o MEC que quer mais empreendedorismo, né, na escola e quer mais participação da sociedade dentro da escola. Como é que a gente consegue trazer a sociedade para dentro da escola e levar a escola para a sociedade? Ninguém sabe como fazer isso muito bem, mas tem tecnologias muito antigas como a gincana, a festa junina, que fazem isso há muito tempo. Como é que a gente junta isso e coloca uma roupagem mais moderna, né? Coloca TikTok, coloca app, coloca pontuação, vira meio game, né? Cada time consegue ver em tempo real quantas pessoas estão entrando, quantos pontos eles estão fazendo. Então vira uma farra tecnológica e tradicional. Edgar, acho que ficou faltando a gente só falar um ponto a respeito, qual que é a faixa etária desse público, desses jovens? Porque a gente tá, em alguns momentos a gente tá falando de jovens, outro de crianças, qual que é a faixa etária deles? Tá, a faixa etária oficial da Gincana X é o Fundamental 2 e o ensino médio. Então é de 13 anos para cima. Por que isso? Porque a gente usa as redes sociais e nas redes sociais é proibido menor de 13 anos entrar, TikTok, Instagram, então por lei não pode acontecer. E como a gente trabalha, a Gincana X trabalha com secretarias de educação e governos, tem que ser dentro da lei mesmo. Claro que tem muita criança de 12, 11 que vai lá, mente a idade, mas no nosso caso tem que ser bem estrito, oficial, e todas as plataformas estão tentando fazer isso também muito bem, né? É uma questão até da nova LGPD que tem que garantir bem esses dados, a segurança das nossas crianças. Então, a gente desenha de 13 em diante, porque são também aqueles que têm mais autonomia
de sair pelo bairro, batendo nas portas, discutindo, que os pais ficam tranquilos com isso. Mas todas as crianças podem participar. Então, quem são os líderes da gincana? Porque tem desde o agente X, como tem uma liga de pessoas, de moleques, né, os líderes da tribo deles, que vão organizando todo mundo. Quem tem menos, 12 para baixo, também participa, pode se inscrever nas tribos. Então tem provas para quem tem menos de 12 anos de idade, corrida de saco, as próprias escolas organizam as provas que eles querem fazer, que são mais comuns naquela região, né? Por exemplo, a gente está fazendo com a cidade inteira de Caruaru, e é óbvio que tinha festa junina, que tem prova de festa junina. Caruaru é a maior festa junina do mundo. Eles fizeram São João, óbvio, né? Tem uma, Hiroshima foi lá e fez capoeira, fez o slam, que é bem na periferia de São Paulo. Então tem essas, eu falei das 6 provas obrigatórias, tem mais 6 provas que eles podem escrever, provas locais. Essas provas contemplam não só as crianças, até pequenininhas, até crianças que estão na escola, eles podem trazer para as provas, como também até os mais velhos, né? Vocês podem trazer gente fazer ciranda, pode trazer a avó, para todo mundo de fato vir para a escola. Então, na verdade, atende, eu falei crianças, adolescentes e jovens, porque atende todo mundo mesmo. É uma grande farra comunitária. Mas os que lideram são os do sétimo, do segundo, do Fundamental 2 até o ensino médio todo. Edgar, a gente falou, você falou, aliás, eu só dei uma palhinha ali e agora eu quero jogar aqui na nossa conversa sobre saúde emocional, né? Não só dos professores, não só dos pais, mas também dos jovens. E até mesmo numa questão de saúde mental. A gente tem registros aí de algumas escolas de grupo de alunos tendo crise de pânico coletivo. O que falta na nossa sociedade para entender esse cenário? Você acredita que hoje a evasão escolar ela também passa por um cenário de saúde pública que vai além da pandemia, né? Claro que tem a saúde pública em relação à pandemia, mas também a gente está vendo essa evasão ah, aumentar, né? E a gente agora tem mais um desafio, porque você falou sobre alunos com depressão. Isso talvez era uma coisa que há 3, 4, 5 anos atrás a gente não discutia, né? Você acredita que a gente está também passando por esse outro desafio na evasão escolar? A gente passa por esse desafio que foi mais revelado agora, mas a gente tinha números, por exemplo, antes da pandemia, de 50% de abandono no país. 50% de abandono a partir do segundo ano do ensino médio. A gente tem, assim, que país é esse que se permite 50% dos seus estudantes da escola do ensino público que sai que não vai poder ir para uma faculdade, ou vai ter que contar fazer um EJA, né, para poder voltar para a faculdade. E a sociedade não discutia isso. Agora os números aumentaram, tá? Já era grave, agora ficou muito mais grave, e a gente pode escolher olhar para isso, a gente não está olhando para isso seriamente ainda, mas precisa olhar, né, porque é desinteressante, né, em muitos lugares é até violento, né, o espaço que eu tenho que ficar obrigatoriamente lá, e ele não me interessa, o que é que eu estou fazendo aqui, causa violência, causa outras questões que a gente já sabe sobre isso. Então, o pessoal às vezes não quer estar lá. Bullying, né, muito acelerado, Uhum. tribos, essas coisas todas. Então, é pressão para todo mundo. Isso é uma coisa, isso antes da pandemia. Com a pandemia, eu perdendo os laços que eu tinha, muito do que me protege na escola, que faz eu voltar, mesmo a escola sendo chata, é que eu vou ver minhas amigas, né, bater papo, esquecer, não quero falar do meu pai e da minha mãe, então vou relaxar, vou, né, acalmar minha mãe, dá um saco, mas você vai ter aquela turma para conversar, tá? Isso, eu perdi esses laços. Ou, se eu mantive os laços, estão online, não preciso ir para a escola mais para isso. Eu descobri que eu estou aqui na minha rede, tem uma Uhum. rede até internacional, brasileira, que eu posso conversar e está tudo muito bem, né? Eu troco outras coisas. A escola não é mais a minha única opção de fazer isso. Antes era. Então tem a questão da juventude em si mesmo. Infelizmente, o nosso ensino público não está interessante, não está contemplando, e às vezes sair de lá e ganhar dinheiro faz toda a diferença. Eu tenho uma identidade, eu vou ganhar dinheiro, eu sou mais alguém, a escola não precisa. Para que eu preciso de escola para isso? Né? Então tem essa coisa que já era pouco interessante, que me prometem, o que esse ensino me promete. Na cabeça dos jovens, ninguém provou que era diferente, tá bom? Segunda coisa, que agora que começou a gravar bastante, é que quem é adulto, esqueceu o que é ser adolescente. Vamos pensar com calma, né? Quando você tem 11 anos, você é uma pessoa. Lembra quando você tinha 11 anos? Com 12 anos, você era outra pessoa. Com 13, outra pessoa, 14, 15, 16. Uhum. Tá? Isso é importante. Você tinha 13 e achava que seu irmãozinho de 11 era nada, uma coisinha, entendeu? Ou até 12. É muito diferente. Lembra como é que você era com 11, 12 que você começou a escolher. 2, nessa fase,
você começa a criar a tua identidade. Você quer brigar, o pai e a mãe deixam de ser heróis, você vai buscar a tua turma. Nessa fase, a cada mês, a cada semana, a cada mês, você cria gírias novas. Vocês criam gírias novas. Você escolhe qual é a música que você gosta, se é rock and roll, é clássico, o que é. Você escolhe qual é o esporte. Você vai montando a tua identidade fora do sistema familiar. Né? Você vai montando e já esbarrando em alguém na fila, fingindo que é bravo, que não é bravo. Você se apaixona a cada semana por uma pessoa diferente, uma professora diferente, uma menina diferente, um menino diferente. Você quer encostar e se arrepiar. Então, muitas coisas muito fortes acontecem não só fora de você na escola, como dentro de você. Nossas células, nossos hormônios se transformam. É um ser totalmente diferente que mudou totalmente. Uma amiga minha estava me contando, eu digo, antes da pandemia, né, o meu filho tinha 13, a minha tinha 13, eles tinham uma certa altura, eles voltaram todos com 20, 30 centímetros maior do que eram. Eu não reconheci ninguém. Né? Em 2 anos, é verdade. Eu não reconheci ninguém. Eles falavam com os outros, ficavam conversando online, totalmente diferente. Né? Então, assim, são outros seres, e eles ficando tão longe, sem montar tudo isso, dá esse número assustador que a Unicef fala, né, que está declarando, que o impacto nessa geração vai ser de pelo menos 20 anos. Eu não consigo imaginar o que é isso. A Unicef deve saber, porque eles pesquisam, sabem que isso acontece em pós-guerra, né? Que o desenvolvimento deles, o impacto na vida deles vai ser de 20 anos. Mas se a gente pensar nessa história que eu fui contando agora, de quantas coisas você viveu na tua escola, né? Pensa, retira 2 anos da tua escola, de adolescente, e vê o que você deixaria, o que você não seria hoje, né? O que não poderia ter acontecido com você. Sem Então é dúvidas. muito forte, a gente não consegue olhar para isso e ou a gente se organiza. Isso os pais não vão conseguir resolver. Uhum. Os professores não vão conseguir resolver. Nem o governo vai conseguir resolver isso. Ou a gente se organiza como sociedade, né? É um bairro, assim, é meio africano mesmo, né? Precisa de uma aldeia inteira, precisa de um bairro inteiro para criar condições para reaquecer essa possibilidade, tirar um pouquinho desse trauma que foi, criar uma grande festa, um grande auê, para que nossos jovens possam se reconstruir internamente, né? Reconstruir como grupo e, de fato, pegar o bonde, né, da história novamente e ir para frente. Nada melhor, dizem que nada melhor do que o humor, que a alegria para isso, né? A alegria, a conexão, a festa, a conquista coletiva. Por isso que a gincana não é só uma coisinha fofinha, né? Não é só uma brincadeira. É uma competição mesmo, né? Adrenalina. A gente fala, é uma montanha-russa, não é uma coisa fofa. Vem cá, dá um abraço, vamos cantar ciranda. Não, é adrenalina mesmo. Torcida contra torcida, azul contra vermelho, mas cria essa coisa que pro jovem é tão vívido, né? Que aquece, acende de novo a energia, a biologia dele, e eles podem reconstruir uma outra coisa. E nós, como sociedade, também. Digar, a gente vai indo aqui para o finzinho do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, queria saber quais são os próximos passos da Gincana X. O que que o Edgar espera para esse futuro? Eu tenho desejos muito. Depois dessa experiência, assim, uma coisa é a gente criar, imaginar tudo isso que eu te falei, né? Então, vai ser muito legal, vai ser, o bairro vai gostar, a avó vai apoiar, os professores vão achar lindo, né? Isso é uma coisa que a gente cria. Depois é ver acontecer que aconteceu muito mais coisas do que a gente imaginava. Assim, de fato, o bairro abraça. De fato, as instituições vêm para a gente. Os repórteres vêm e choram. O jornalista vem e chora, vê o que está acontecendo. Que bom, está precisando disso. Posso trazer meus filhos, né, da próxima vez? Então, isso é muito legal. Ver uma cidade inteira, né, como Caruaru, abraçar, né, uma gestão super moderna e comprometida, e ver como é que as escolas contam umas para as outras, as diretoras vão trazer uma saúde de volta, isso é muito bom. Na verdade, a gente criou a Gincana X, a gente criou uma força-tarefa, né? Sabe, tem advogados para poder apoiar as secretarias a poder fazer contratação, conseguir colocar um preço de R$60 por aluno, e se entrar a rede inteira, né, se entrar a rede escolar inteira da cidade, vai para R$30. Então a gente tira tudo que pode tirar para que qualquer cidade do Brasil possa participar. A gente criou condições para, por exemplo, empresas, né, poderem contratar. A empresa fala assim, olha, a minha cidade, a Secretaria de Educação não tem dinheiro suficiente, mas eu quero apoiar. Então as empresas podem apoiar as escolas em volta delas, podem apoiar as secretarias, já tem gente vindo para cá interessada em fazer isso. Então a gente criou todo um sistema para que, de fato, a Gincana possa ir para o Brasil inteiro muito rapidamente. Não foi à toa que a gente criou um app, né? Com a força-tarefa que em 3 meses organizou uma coisa inteira que era, de repente, um MEC organizar, né? A gente falou assim, não importa, não dá para esperar o MEC, não vai dar conta, vamos nós fazer isso. Então tem uma equipe bem grande, de mais de 30 pessoas, né, com mentoras que apoiam as diretoras, criou tudo isso. Meu sonho é que possa ir para o Brasil inteiro. Tá? Meu sonho é que possa fazer parcerias muito interessantes com a Undime, por exemplo, que é a União dos Secretários de Educação do Brasil inteiro, né? Então são pessoas que têm acesso às secretarias. A gente gostaria nesse próximo semestre, conseguir fechar com pelo menos 10 cidades, 10 redes que queiram fazer a gincana. A gente fez Caruaru, Porto Seguro e algumas escolas de São Paulo. A gente quer ampliar isso para mais secretários terem mais fé de que a coisa funciona mesmo em qualquer lugar do Brasil.
E o nosso sonho é que para o ano que vem, na volta às aulas do ano que vem, a gente consiga levar isso para o Brasil inteiro mesmo. Então, parcerias grandes, né? Essa coisa da TikTok, parceria, se a gente conseguir fazer uma parceria com a Globo, conseguir fazer parceria com várias pessoas que estão interessadas. A Globo tem, né, um programa que chama Luz na Educação, exatamente o que a gente quer fazer. Então, se a gente conseguir fazer essas parcerias estratégicas de todo mundo que a gente sabe que se interessa, de fato, as grandes fundações, tem várias fundações que trabalham, que têm como foco a educação. Então, conseguir sensibilizar todo esse pessoal, empresas do Brasil inteiro, para que a gente possa, de fato, levar esses 5 milhões de jovens que saíram da escola, vamos trazer pelo menos 4 milhões de volta, né? E com a força da alegria mesmo, com a força do carnaval, com essas forças, e trazer e manter. Então, meu foco é que a gente conseguir colocar, de fato, o Brasil inteiro para brincar. Que a gente tenha um momento, o ano que vem a gente vai ter carnaval, né? Gincana, festa junina, né? E Natal. Aquela coisa assim. Então, como é que a gente consegue fazer isso entrar no calendário, a gente lembrar que a escola é um lugar de prazer, de alegria, de encontro, né? Que aprender pode ser uma grande festa. Dá para ver que a BNCC quer, o próprio MEC quer isso, né? Como é que a gente traz outras formas, outras disciplinas, participação da sociedade. A gente quer conseguir contribuir com a Gincana, contribuir para o Brasil poder ter esse ensino, esse novo ensino que todo mundo quer. Esse é só mais uma delas, mas pode ser festivo. A nossa casa, se o nosso futebol é sucesso lá fora por causa disso, o samba é sucesso por causa disso, que tal se a gente exportar para o mundo, né? Uma aprendizagem poderosa, potente, cheia de alegria também e entusiasmo. Então, Gincana X para todo mundo. Muito legal ver a iniciativa, muito interessante ver os números, mas também ver essa animação toda. Confesso que você contando aqui, eu fiquei pensando, lembrando algumas coisas também da época de escola, entendendo um pouquinho esse cenário dos estudantes, se colocando um pouco no lugar deles também. Acho que é muito legal. E eu espero que o projeto voe muito mais além do que a gente está sendo feito hoje. Espero, quem sabe, 4 milhões não, mas trazer os 5, né, de volta. Por que não? Edgar, para a gente encerrar, eu quero deixar a palavra com você. Vou deixar você que vai encerrar esse episódio aqui. Eu quero que você fale também com as escolas que querem aderir ao movimento, como que elas podem aderir, enfim, não só as escolas, mas quem quiser aderir ao movimento, como que ele faz? Então, eu vou deixar a bola para você se despedir aqui do ouvinte e adicionei essa pergunta aqui, mas eu deixo para você finalizar como achar melhor. Tá bem, tá bem. Eu acho que tem vários. A gente passou por uma paulada muito grande, né? A gente tem não só a pandemia, como já antes, a gente vem com alguns anos já de impacto forte de inflação, com uma polarização entre nós que a gente não está acostumado a ter, né? Essa população violenta que a gente não está acostumado a ter, então a gente está meio assustado com isso. São anos complicados, né? Termina agora vindo com uma guerra que ameaçava poder crescer para o mundo inteiro, então está muito choque sobre nós. Eu acho que é um momento, depois de tudo isso, estamos todos nós precisando um pouquinho mais de aquela coisa assim, a gente sempre fica sonhando assim, não vejo a hora de chegar o ano novo nas festas, não vejo a hora de chegar o carnaval, festa, não vejo a hora de chegar a festa junina. A gente é um povo que vai de festa em festa, né? A gente se potencializa pela essa alegria e pelo coletivo, todo mundo junto, Copa do Mundo, Olimpíadas, a gente brilha nesses momentos. Então, acho que para a gente é um convite, essa grande sacada o brasileiro a gente é a nossa melhor versão quando a gente está festejando, brincando, se desafiando juntos, né? Botando nosso melhor movimento e dança lá para fora. Esse convite, acho que eu quero fechar com esse convite para todos nós. Empresas, como é que a gente pode entrar nisso? Né? Como é que as empresas podem apoiar? Você pode apoiar as escolas e a Secretaria de Educação do seu município a poder levar a Jornada X, né, que a gente fez, está muito acessível para todo mundo e vai precisar de apoio de empresas, de fundações para isso. Né? Por outro lado, os próprios governos, né? Prefeitos, secretários, como é que você pode fazer? Entre em contato com a gente, né? Procura a gente na Jornada X, né? Tem no Instagram, as redes sociais, que é @jornadax oficial, você vai poder encontrar a gente por lá. E vem procurar a gente para poder levar, como é que a gente pode levar a Gincana para sua escola. Nós estamos preparados com equipes incríveis para isso. Pais, mães, munícipes, né? Sociedade civil e as jovens e estudantes já vão perguntar, vão na sua escola, vão no seu prefeito, vão no seu secretário, escrevam para eles, vamos trazer a Gincana X para cá, faça a sua pressão, queremos brincar, queremos fazer alegria, queremos trazer essa alegria de volta para cá, a gente precisa trazer isso de volta, que vai para além da escola, todo mundo brinca com isso, é muito importante, né? Empreendedores sociais também.
E jovens, né, crianças e jovens adolescentes, vocês podem fazer a campanha, eu sei que é a cara de vocês, vão para o TikTok, vão para o Instagram, né, tem lá a Jornada X Oficial, montem seus vídeos, né, a gente está preparando um grande dia em agosto, que é o dia X, que é o dia de poder usar a alegria de viver, né, essa grande farra de como é que o jovem, a criança, o adolescente podem provar que vocês mesmos têm poder de trazer mais alegria de volta para nossa vida, né? Então a gente fez essa grande convocação, que depois a gente passa as datas direitinho, de fazer de fato um convite para que todo mundo possa juntar seus amigos e criar ações de free hugs, né, de abraços grátis, briga de travesseiro. Como é que a gente faz um grande dia no Brasil inteiro de fazer aquela farra de criança mesmo, assim, é projeto de criança, adolescente e jovem, não é de adulto, não é de secretaria, mas como é que a gente pode mostrar para o Brasil inteiro que a gente faz aquela coisa show pandemia, show Covid, vamos trazer a nossa alegria de volta, que a gente precisa voltar a viver, né, e levar tanto para a nossa vida inteira como também para a escola, essa luz de novo para a volta. Então é um convite para todo mundo. Um amigo meu costuma falar o seguinte, o Rodrigo Rubido, do Instituto Elas, ele falava o seguinte, esse é meu recado final para os ouvintes, né? Ele falava o seguinte, é melhor você brincar, viu? É melhor você brincar, viu? Senão você vai ter que trabalhar. Perfeito. Edgar, queria agradecer sua participação, a conversa foi incrível. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau.